Imagine uma cidade onde gêmeos são a coisa mais normal do mundo. Um lugar onde ver tudo em dobro é tão comum quanto tomar um cafezinho. Esta é Igbo-Ora, uma cidadezinha na Nigéria, conhecida como a Terra dos Gêmeos. A taxa de nascimentos de gêmeos aqui é de cair o queixo. Os cientistas estão coçando a cabeça, sem entender nada. Qual será a explicação para esse mistério todo? Será genética? A alimentação? Ou alguma coisa totalmente diferente, tipo mandinga? Vem com a gente desvendar os mistérios de Igbo-Ora. Nosso destino é a Nigéria, uma nação vibrante na costa oeste da África. Muitas vezes chamada de Gigante da África, a Nigéria tem uma área maior que os estados de São Paulo e Minas Gerais juntos, para você ter uma ideia. Imagine um país onde mais de 250 grupos étnicos distintos coexistem, cada um com sua própria língua, costumes e tradições. É como um Brasil com muito mais axé, frevo e festa do divino. Dos mercados movimentados de Lagos, que lembram um pouco a nossa 25 de março, aos antigos reinos do norte, a Nigéria oferece um banquete sensorial para o viajante curioso. Então, enquanto nos preparamos para explorar o mistério de Igbo-Ora, vamos lembrar que não estamos apenas visitando uma cidade. Estamos mergulhando em um universo cultural rico e complexo, tão diverso quanto o nosso Brasil. A diversidade cultural da Nigéria é, sem dúvida, a sua marca registrada. Os três maiores grupos étnicos, os Hausa, Fulani, Yoruba e Igbo, cada um contribui com suas tradições e crenças únicas para esse mosaico nacional. À medida que nos aprofundamos na história de Igbo-Ora, é essencial lembrar que estamos entrando em uma comunidade moldada por essa rica tapeçaria cultural. Aninhada no coração do sudoeste da Nigéria, encontra-se a acolhedora cidade de Igbo-Ora. Igbo-Ora é carinhosamente conhecida como a Terra dos Gêmeos. Com uma taxa de nascimento de gêmeos quase 5 vezes maior que a média global, Igbo-Ora ganhou a justa reputação de capital mundial dos gêmeos. Dê um passeio por suas ruas e você encontrará gêmeos a cada esquina, como encontrar um pé de manga em cada quintal. O número exato de gêmeos em Igbo-Ora é um mistério, mas as estimativas sugerem que quase 1 em cada 10 partos resulta em gêmeos. Gêmeos são celebrados e reverenciados, vistos como uma dádiva, uma bênção dos orixás. A pergunta que cativou cientistas e visitantes é: qual é o segredo por trás da extraordinária taxa de nascimento de gêmeos em Igbo-Ora? Uma teoria aponta para a dieta local, em especial para o consumo de um tipo específico de inhame, o ila alabo. É tipo comer pamonha na festa junina, sabe? Tem em todo lugar. Acredita-se que este inhame, rico em fitoestrógenos, estimula a ovulação, aumentando as chances de nascimentos múltiplos. Seria o equivalente brasileiro da mandioca, um alimento básico por aqui. Outra teoria sugere uma predisposição genética entre o povo Yorubá, o grupo étnico predominante em Igbo-Ora. Igual a gente vê com algumas características físicas em famílias brasileiras, por exemplo. Enquanto a comunidade científica continua buscando respostas, o povo de Igbo-Ora tem suas próprias crenças, como acontece com muitas coisas inexplicáveis no Brasil também. Entre no coração pulsante de Igbo-Ora e você sentirá imediatamente que não está em uma cidade qualquer. O ar vibra com uma energia singular, uma sinfonia de risos e conversas animadas, um verdadeiro fuzuê. Mães, muitas vezes acompanhadas por 2, 3, às vezes até quartetos de gêmeos, circulam pelo mercado movimentado. O dia de mercado em Igbo-Ora é uma explosão para os sentidos, uma verdadeira festa.
O ar é denso com o aroma de especiarias, produtos fresquinhos e o cheirinho de comida de rua sendo preparada ali na hora. Conforme a manhã avança, a cidade vai se enchendo de vida. As ruas ganham vida com a criançada indo para a escola, uniformizadas, como em qualquer cidade brasileira em dia de feira, uma verdadeira bagunça organizada. Em Igbo Ora, gêmeos são mais do que um fenômeno biológico. São motivo de orgulho, alegria e carregam um profundo significado cultural. O povo iorubá tem uma longa tradição de celebrar gêmeos, acreditando que eles possuem uma conexão especial com o mundo espiritual, quase como um axé. Os nomes tradicionais iorubá para gêmeos, como Taiwo e Kehinde, que significam o primeiro a experimentar o mundo e o que vem depois, refletem essa ligação única. A vida em Igbo Ora, como em qualquer cidade brasileira, não é isenta de desafios, mas o espírito de resiliência, a força da comunidade e a alegria da celebração, tão presentes na cultura brasileira, brilham intensamente. A abundância de gêmeos é vista como uma bênção, uma dádiva, um testemunho da identidade única desta cidade. O mistério do fenômeno dos gêmeos de Igbo Ora gerou inúmeras teorias. Uma das explicações mais populares centra-se na dieta local, particularmente no consumo de um tipo específico de inhame conhecido como ila alabo. Acredita-se que este inhame, rico em fitoestrógenos, estimule a ovulação, aumentando a probabilidade de gestações gemelares. Embora a teoria do inhame continue sendo um assunto de debate, ela ganhou força entre alguns pesquisadores, tipo um disse-me-disse científico. Se o inhame ila alabo contém ou não a resposta definitiva, sua presença na narrativa de Igbo Ora adiciona uma camada de intriga, tipo um tempero a mais nessa história toda. Enquanto a teoria do inhame oferece uma explicação tentadora, alguns pesquisadores acreditam que a resposta pode estar mais fundo, codificada em nossos genes, tipo um segredinho de família. A predisposição genética já é conhecida como um fator importante que influencia o nascimento de gêmeos, igualzinho à receita de família. Estudos mostraram que certos genes podem influenciar a produção de hormônios, os padrões de ovulação e a probabilidade de liberar múltiplos óvulos durante um ciclo, quase como um 2-por-1 da natureza. Em Igbo Ora, não é incomum encontrar famílias com várias gerações de gêmeos. Parece até que a cidade tem um pezinho com a cegonha. Esse quebra-cabeça genético do fenômeno dos gêmeos de Igbo Ora continua intrigando os cientistas. É um mistério que daria um belo episódio de Detetives do Prédio Azul. Enquanto a ciência busca explicações tangíveis, a lente cultural nos oferece uma perspectiva diferente, tipo um olhar por outro ângulo, sabe? Em uma cidade onde os gêmeos são um aspecto profundamente enraizado de sua identidade cultural, parte do DNA da cidade, surge a pergunta: será que existe uma ligação, tipo, uma conexão forte entre as crenças das pessoas e essa taxa extraordinária de nascimento de gêmeos? Ao longo da história, as culturas desenvolveram interpretações únicas sobre o nascimento de gêmeos, muitas vezes atribuindo-os a forças sobrenaturais, algo meio que, sei lá, inexplicável. Essa conexão cultural com o fenômeno dos gêmeos de Igbo Ora adiciona uma camada de complexidade e maravilha, tipo, um quê de mistério, sabe? Serve como um lembrete de que nossa compreensão do mundo é moldada por uma delicada interação, uma troca, entre a investigação científica e as crenças culturais, como a ciência e a cultura se conversam. Em Igbo Ora, tradição e crença se entrelaçam,
criando uma tapeçaria rica de reverência e ritual em torno dos gêmeos. É como um xirê, sabe? Cheio de significado e respeito. Para o povo Yoruba, gêmeos são pura espiritualidade. Um testemunho do equilíbrio, tipo um yin e yang, entre o mundo físico e o metafísico. Desde o nascimento, os gêmeos são envolvidos em costumes e tradições que celebram essa dádiva, essa coisa única que eles representam. É como se fossem príncipes e princesas da terra. Rituais especiais são feitos para recebê-los no mundo e pedir proteção aos orixás que guiam seus caminhos. É como benzer, sabe? Só que com muito mais axé. O respeito e a admiração pelos gêmeos em Igbo Ora moldam a visão de mundo deles, a forma como entendem a vida e seus mistérios, como se fosse um oráculo. Embora gêmeos sejam geralmente vistos como uma bênção em Igbo Ora, sua chegada também traz um conjunto único de costumes e tabus, buscando equilibrar o mundo material e o espiritual. Essas tradições refletem um profundo respeito pelo axé dos gêmeos e o desejo de garantir seu bem-estar. Uma dessas tradições envolve a cuidadosa escolha dos nomes dos gêmeos. Taiwo é dado ao primeiro a nascer, enquanto Kehinde é dado ao segundo. Esses nomes carregam um significado espiritual, moldando o destino de cada um. Certos tabus também cercam os gêmeos em Igbo Ora, como forma de protegê-los. Em algumas famílias, por exemplo, é tabu mencionar os gêmeos individualmente. Eles são tratados como um só, reforçando o forte laço que os une. Esses costumes são parte essencial da cultura de Igbo Ora, refletindo a profunda crença no significado espiritual que os gêmeos representam. São tradições que nos lembram da busca pelo equilíbrio entre o mundo físico e o metafísico, como um fio de contas de Ifá. O fenômeno dos nascimentos de gêmeos, embora particularmente pronunciado em Igbo Ora, é uma ocorrência global, com taxas variando significativamente entre regiões geográficas e grupos étnicos. Enquanto Igbo Ora se destaca como um verdadeiro celeiro de gêmeos, outras partes do mundo experimentam uma incidência muito menor de nascimentos múltiplos, oferecendo um contraste fascinante com a terra dos gêmeos. A África Central, em geral, possui uma taxa de nascimento de gêmeos acima da média, com países como Benin e a República Centro-Africana também experimentando um número significativo de nascimentos de gêmeos. Esse agrupamento regional levou alguns pesquisadores a especular sobre potenciais fatores ambientais ou genéticos que podem estar contribuindo para a maior incidência de múltiplos nesta parte do mundo. Em contraste, regiões como a Ásia e a América Latina normalmente experimentam taxas de nascimento de gêmeos muito mais baixas em comparação com a África e partes da Europa. Fatores como genética, dieta e até mesmo a idade materna podem influenciar essas variações, pintando um quadro complexo dos fatores que contribuem para a distribuição global de nascimentos de gêmeos. Compreender essas variações globais não apenas lança luz sobre a diversidade da biologia humana, mas também destaca a natureza única do fenômeno dos gêmeos de Igbo Ora. Destaca o status da cidade como um ponto fora da curva, um lugar onde as chances de encontrar gêmeos são excepcionalmente altas, tornando-se um destino verdadeiramente notável para aqueles que procuram testemunhar em primeira mão a extraordinária diversidade da vida humana. Enquanto o fenômeno dos gêmeos de Igbo Ora cativou a imaginação do mundo, a Nigéria oferece um baú de outras experiências fascinantes, desde sua vibrante tapeçaria cultural até sua beleza natural de tirar o fôlego, que lembra um pouco a Chapada dos Veadeiros, só que com mais tempero. Aventurar-se além da terra dos gêmeos revela uma nação pulsante, cheia de vida e história, tipo um carnaval que nunca acaba. A culinária nigeriana é tão diversa quanto seu povo, tão rica quanto um feijão tropeiro bem caprichado.
Oferece uma variedade tentadora de sabores e aromas que dariam inveja a qualquer chefe de cozinha brasileira. Do picante suia, que lembra um pouco nosso churrasco, mas com um toque especial, a farta sopa de egusi, que é como um abraço quentinho em forma de comida, a culinária nigeriana é um verdadeiro festival para os sentidos. Música e dança são como o arroz com feijão na cultura nigeriana, estão presentes em tudo. São partes integrantes, fornecendo uma trilha sonora vibrante, tipo um axé contagiante, para a vida cotidiana e ocasiões especiais. Além de suas riquezas culturais, a Nigéria também abriga uma variedade diversificada de maravilhas naturais, que deixariam até os lençóis maranhenses com inveja. Desde as colinas do Planalto Jos, que parecem ter saído de um conto de fadas, até as exuberantes florestas tropicais do estado de Cross River, um verdadeiro paraíso na terra. Testemunhos de um passado rico e histórico, como as ruínas de Ouro Preto, mas com uma história única e fascinante. Ao concluirmos nossa jornada para a extraordinária cidade de Igbo-Ora, a pergunta que nos trouxe até aqui permanece: qual é o segredo por trás desta terra dos gêmeos? É a dieta única, rica em inhame, um ingrediente típico da culinária nigeriana, que pode ser a chave para os nascimentos múltiplos? Ou talvez a resposta esteja escondida no código genético do povo Yorubá, passado através de gerações como um segredo sussurrado ao pé do ouvido, como as histórias de Trancoso? Ou será que, como alguns acreditam, a reverência do povo por gêmeos, sua crença inabalável no extraordinário, de alguma forma, moldou sua realidade, assim como as lendas do Boitatá moldam o imaginário brasileiro? A verdade, como a própria cidade, permanece um enigma, um testemunho dos mistérios que ainda persistem em nosso mundo, como as linhas de Nazca. Mas talvez isso faça parte do charme de Igbo-Ora. É um lugar onde ciência e cultura se entrelaçam, como o samba e a tecnologia no carnaval, onde o natural e o sobrenatural coexistem, como as benzedeiras e os médicos, e onde o extraordinário faz parte do dia a dia, como um cafezinho na padaria. Igbo-Ora nos convida a expandir nossa compreensão do mundo, a abraçar o desconhecido e a nos maravilhar com as infinitas possibilidades que residem na interseção da natureza, da cultura e do espírito humano. Então, ao nos despedirmos desta cidade notável, levemos conosco o espírito de Igbo-Ora, uma lembrança de que o mundo está repleto de maravilhas ainda a serem descobertas, como as cachoeiras da Chapada dos Veadeiros, e que, às vezes, os maiores mistérios são aqueles que permanecem sem solução.